O confronto entre São Paulo e Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa culminou em um empate de 1-1, durante a 10ª rodada do Campeonato Paulista. O placar foi aberto por Caleri, do São Paulo, que converteu um pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo, após uma falta cometida por Léo Santos, do Guarani, em Pablo Maia. O tricolor dominou as ações no início da partida, pressionando a defesa adversária e criando várias oportunidades de gol. Ferreirinha e Eric foram particularmente incisivos, mantendo o goleiro Vladimir ocupado com suas investidas. No entanto, o Guarani demonstrou resiliência e, mesmo sob pressão, conseguiu manter-se firme defensivamente. Aos 50 minutos, nos acréscimos do primeiro tempo, Léo Santos se redimiu do erro anterior ao aproveitar uma sobra na área e empatar a partida para o Guarani. O zagueiro, que havia cometido a falta que resultou no pênalti convertido pelo São Paulo, mostrou determinação ao finalizar com precisão e igualar o marcador. No segundo tempo, o Guarani apresentou uma melhora em seu desempenho, assumindo o controle do jogo em diversos momentos. O São Paulo, por sua vez, teve dificuldades para retomar o domínio demonstrado na etapa inicial. Apesar das alterações feitas por Thiago Carpini na equipe, o tricolor não conseguiu encontrar a mesma efetividade no ataque, enfrentando uma defesa sólida por parte do Guarani. O jogo tornou-se mais truncado, com ambas as equipes disputando a posse de bola no meio-campo. O São Paulo tentou pressionar nos minutos finais, lançando bolas na área e insistindo em cruzamentos, mas não conseguiu encontrar o gol da vitória. Por outro lado, o Guarani se manteve compacto defensivamente e não se arriscou em contra-ataques, priorizando a manutenção do empate. Apesar do esforço de ambas as equipes, o resultado final refletiu a igualdade de forças ao longo da partida. O São Paulo, embora tenha demonstrado momentos de superioridade, não conseguiu converter suas oportunidades em uma vitória. Por outro lado, o Guarani mostrou resiliência e determinação, conquistando um ponto importante fora de casa. O empate mantém ambas as equipes em busca de seus objetivos no Campeonato Paulista, enquanto os torcedores aguardam ansiosamente pelo próximo confronto. O São Paulo vive um momento de desconexão no Campeonato Paulista. Sem resultados positivos nos últimos 4 jogos, a equipe do técnico Thiago Carpini parece ter perdido a identidade que lhe deu, no início da temporada, um triunfo importante contra o Corinthians e o título contra o Palmeiras. Em Campinas, diante de um dos piores times do Campeonato Paulista, o tricolor não conseguiu vencer, ficando no empate por 1-1. Um resultado pouco explicável ao se analisar a fragilidade do adversário, o volume de chances criadas e desperdiçadas pelo tricolor e a força deste elenco. Foram 22 finalizações criadas. Só Ferreira desperdiçou 4. Caleri, autor do gol de pênalti, também perdeu outras 2 chances e deixou o campo irritado com o desempenho do time e de si próprio. Esse tipo de resultado cria coisas assim, um ambiente de incertezas e instabilidade no tricolor. Uma das explicações para o momento de oscilação são os desfalques. Desde o início do ano, entraram e saíram do departamento médico nomes como Rafinha, Lucas, Igor Vinícius, Moreira, Wellington Rato e, mais recentemente, Luiz Gustavo, que não estará mais disponível neste Campeonato Paulista. A perda de peças gera variações na escalação e abandono de padrões de um time em reconstrução. Um problema parece carecer atenção: a repetição dos gols de bola parada. Contra o Bugre, num jogo sem Arboleda e Diego Costa, suspensos, Léo Santos marcou o gol do time da casa assim. É preciso trabalhar para flertar com a perfeição em lances assim ou eles viram seu calcanhar de Aquiles. Com os desfalques recentes, aliás, o São Paulo variou bastante os nomes do ataque, tendo Luciano, Galopo ou Michel Araújo na criação, como aconteceu em Campinas, quando o uruguaio foi titular. Pelo lado de campo, Eric e Ferreira ainda não conseguem manter uma regularidade nos jogos.
Assim, irregular, o São Paulo precisa sair desta fase negativa, voltar a vencer já na quarta-feira contra a Inter de Limeira para ficar numa situação melhor na briga pela classificação para as quartas. Até porque, no fim de semana, o adversário é o Palmeiras, que virá a fim de revanche pela Supercopa. Atrás de sua identidade, definida por um jogo vertical, de construção com a bola e ofensividade que já fez algumas vítimas no ano, o São Paulo passará a ter um fato novo a partir de agora, James Rodrigues, que será inscrito e pode ser solução para um time que ainda não se encontrou. Ou James será outro problema a administrar? A incógnita dominará os noticiários nesta segunda-feira. Com 15 pontos, o São Paulo volta a campo na quarta-feira com chance de assumir a liderança do Grupo D. Se vencer a Inter de Limeira em Brasília, em jogo atrasado, o São Paulo chega aos mesmos 18 pontos do líder novo-horizontino, mas ficaria à frente pelo saldo de gols. É um momento em que as coisas estão oscilando de maneira negativa, mas não tem desespero. Vamos seguir a mesma linha de trabalho e nos preparar bem para fazer um grande jogo, que vai igualar as rodadas, e depois jogar as duas partidas finais. A gente trabalha com o que é palpável, o que passou, ficou para trás. É buscar os 3 pontos que já poderiam ter acontecido hoje também contra o Red Bull, quando também merecíamos a vitória, empate por 2-2. Mas o futebol tem fatores que você não controla, lamentou o treinador. Carpini confirmou após o jogo que, com a lesão de Luiz Gustavo, o departamento de futebol do São Paulo entrará com um pedido de substituição do meio-campista da lista de inscritos da primeira fase. Assim, o colombiano James Rodrigues já deve ficar à disposição na quarta-feira. O contato foi ele quem teve comigo, posteriormente com o grupo e antes com a diretoria. Ele se desculpou por não ter ido a Belo Horizonte, foi nobre da parte dele, ele sabe que errou. Ele entendeu que temos um bom ambiente no São Paulo e que temos um ano promissor, talvez isso tenha despertado nele o desejo de permanecer. Ele se desculpou, é um cara de capacidade técnica indiscutível que perdeu um período de preparação, vamos avaliar em que estágio está. Por mais que tenha feito uma semana de treinamentos muito boa, elogiou Carpini. O Luiz teve essa lesão e o prazo de recuperação passa o período da competição. Amanhã devemos tomar as providências para fazer a troca do atleta. Espero que seja reforço para o São Paulo, temos processos aqui dentro e ele será mais um para nos ajudar. Existe uma hierarquia, acima de tudo a instituição, o ambiente, e ele entendeu isso, nunca criou problema, sempre cumprir suas obrigações, tem astral bom. Esperamos que nos ajude em algum momento da competição dentro de campo. Assim, irregular, o São Paulo precisa sair desta fase negativa, voltar a vencer já na quarta-feira contra a Inter de Limeira para ficar numa situação melhor na briga pela classificação para as quartas. Até porque, no fim de semana, o adversário é o Palmeiras, que virá a fim de revanche pela Supercopa. Atrás de sua identidade, definida por um jogo vertical, de construção com a bola e ofensividade que já fez algumas vítimas no ano, o São Paulo passará a ter um fato novo a partir de agora, James Rodrigues, que será inscrito e pode ser solução para um time que ainda não se encontrou. Ou James será outro problema a administrar? A incógnita dominará os noticiários nesta segunda-feira.